Você já teve uma sensação como essa? Que você teve um dia super cansativo, tá destruído, todo esculachado. Aí você deita sua cabecinha no travesseiro para tentar esquecer de tudo, ter uma excelente noite de sono, só que não é o que acontece. Por alguma razão, você não consegue parar de pensar. A sua mente vai acelerando, percorre uma série de temas, muitos deles envolvendo alguma preocupação, seja economia, família, alguma coisa do trabalho, ou às vezes 1000 coisas ao mesmo tempo, ou talvez seja só a angústia de não conseguir pegar no sono. E aí você fica lá, fritando na cama por um tempo que parece atravessar por eras geológicas, enquanto tenta se esforçar para conseguir dormir um pouco. Aí você desiste, abre os seus olhos, checa o horário do celular e descobre que daqui a pouco já vai amanhecer e tem que sair para trabalhar. Se identificou? Pois é, todo mundo já teve uma noite de insônia. Isso acontece, é normal para todo mundo. O problema é quando a insônia se torna crônica. Acontece todo dia, que é o que tem acontecido com cada vez mais pessoas. Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, com 1.101 mulheres, revelou que 32% delas tinham insônia persistente diagnosticada clinicamente. E essa pesquisa é de 2013. Uma época que, comparado a todos os tumultos da vida nos últimos anos, parece um poço de tranquilidade. Só que de lá para cá, o número de insônias disparou. De acordo com o levantamento da Fiocruz de 2023, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, inclusive a insônia. E como consequência, isso tem se refletido no uso de remédios. Entre 2011 e 2018, as vendas de Zolpidem, uma das drogas mais usadas para tratar a insônia, cresceram 560% no Brasil. Em 2019, o país consumiu 56,6 milhões de caixas de calmantes soníferos, segundo os últimos dados da Anvisa. E a pandemia de 2020 agravou esse fenômeno. Em março e abril de 2020, as vendas de clonazepam do Rivotril cresceram 22% sobre o mesmo período do ano anterior. O problema é que esses medicamentos têm riscos consideráveis. O uso contínuo de benzodiazepínicos, como o clonazepam, pode causar dependência e obrigar as pessoas a utilizar doses cada vez mais altas para obter o mesmo efeito. Se tomados em grande quantidade e, pior, misturados com álcool, eles podem matar por parada respiratória. Já as chamadas drogas ex, como o Zolpidem, não apresentam esse risco, mas também viciam e têm efeitos colaterais complicadíssimos. Podem provocar alucinações e desencadear parassonias, que é um tipo extremo de sonambulismo. A gente vai conversar daqui a pouco. Mas até hoje a indústria farmacêutica não conseguiu criar um remédio para dormir que seja realmente seguro e eficaz, mas continua tentando. A sua criação mais recente é o Lemborexan, aprovado pela FDA em dezembro de 2019. E esse medicamento também é considerado viciante, tanto que a sua comercialização, assim como dos barbitúricos, benzodiazepínicos e das drogas ex, é fiscalizado pela Drug Enforcement Agency, a mesma agência que combate o narcotráfico nos Estados Unidos. Mas por que assim? Porque até hoje os remédios para dormir podem perder o efeito, causar dependência ou gerar efeitos colaterais perigosos. Por que isso acontece? Para responder essa pergunta para você, a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo. Voltar exatamente 2000 anos atrás. Por quê? Porque a humanidade luta contra a insônia há pelo menos 2 milênios. O médico Heráclides de Taras, que viveu na Alexandria no século I a.C., recomendava ópio para dormir. Quando a gente chega na Idade Média, os médicos já usavam álcool, plantas narcóticas como a datura, que tem efeitos alucinógenos, e a beladona, um dos arbustos mais tóxicos que existem. Ou seja, a medicina até então só tinha bombas, tinha uma granada para oferecer para os insônios. E muito pouco disso mudou até o século XIX. O escritor Charles Dickens experimentou de tudo para conseguir dormir, inclusive misturar álcool e ópio, o que dá uma baita ressaca e não resolveu o problema dele. Até que ele inventou um método: deitar com a cabecinha voltada para o norte. Ele dizia que assim ele conseguia alinhar o seu corpo com o campo magnético da Terra. É bastante excêntrico, só que isso deu certo só com Dickens, não funcionou com mais ninguém, mas claro, é um método seguro, caso você queira tentar em casa. Mas voltando ao assunto, a insônia só começou a ser enfrentada sob o ponto de vista científico em 1804, quando o químico alemão Friedrich Sertner descobriu a morfina, inaugurando a era dos alcaloides, uma classe de substância que passaram a ser utilizadas para induzir o sono. Os principais eram a iociamina e a escopolamina, que eram obtidos de plantas da família Solanaceae, mas esses medicamentos tinham efeitos colaterais bem fortes, como náusea, vômito, delírios
e até a morte. O primeiro medicamento que realmente pode ser chamado de hipnótico, né? Hipnótico aqui é indutor de sono, não tem nada a ver com hipnose, foi o hidrato de cloral. Essa molécula foi sintetizada em 1832 pelo alemão Justus von Liebig a partir da mistura entre cloro e etanol. Só que ela só foi efetivamente popularizada quase 50 anos depois da sua criação. Foi também pelo alemão Oskar Leibreich e foi fácil para ficar popular. O hidrato de cloral era bem mais conveniente que os alcaloides porque podia ser administrado por via oral sem a necessidade de uma injeção. Só que também tinha problemas a longo prazo. O medicamento podia gerar dependência, insuficiência hepática, cardíaca e renal. Só que aí chegamos à virada do século XX com uma nova promessa para dormir: os brometos de lítio e potássio. O seu grande promotor foi o médico britânico Neil MacLeod, que em 1897 anunciou o que ele chamava de cura do sono com esses sais. Mas os pacientes acabavam tendo náuseas, irritabilidade e alucinações. Em parte, isso acontecia porque o tempo de ação da substância que ela fica no seu organismo, chamada meia-vida, era muito longo. É um tempo de meia-vida de 12 dias circulando no seu corpo. Então é óbvio, se você tomasse aquilo num dia, ia ficar 12 dias até aquela substância sair do seu corpo. Só que no dia seguinte você tomava de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Então a substância ia se acumulando até alcançar níveis super tóxicos. Foi aí que uma revolução na ciência trouxe uma droga ainda mais promissora e também super problemática. Em 1902, os alemães Emil Fischer e Joseph von Mering descobriram que um composto chamado ácido dietilbarbitúrico fazia cãezinhos dormirem. E aí, obviamente, o Mering testou em humanos e observou que tinha os mesmos efeitos. E publicou sua descoberta no ano seguinte, aproveitando para rebatizar a substância, chamando ela de barbital. Em 1904, a empresa farmacêutica Bayer comercializou o barbital com o nome de Veronal. E o sucesso foi quase que instantâneo, assim como era a ação do medicamento. E isso porque os barbitúricos se conectam aos receptores cerebrais de GABA, o ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor que causa relaxamento e soninho. E ele conseguia esse efeito gostosinho por meio de um processo químico chamado modulação alostérica, que é mais ou menos o seguinte: ele faz com que os receptores do nosso cérebro fiquem mais sensíveis ao GABA. É um efeito muito parecido com o que o álcool faz na sua cabecinha. O cérebro, então, continua produzindo o neurotransmissor, o GABA, na mesma quantidade, só que como os receptores estão mais sensíveis, é como se tivesse mais dessa substância. E, consequentemente, além de induzir o sono, tem ainda uma função sedativa, ansiolítica, anticonvulsiva, de relaxamento muscular. Parecia o céu na Terra. Todo esse poder numa única pílula era uma coisa inédita na história da medicina. E, obviamente, os laboratórios capricharam no marketing dela, garantindo que tinha poucos efeitos colaterais e, de quebra, não deixava na boca o gosto ruim que os brometos deixavam. E aí, as vendas dispararam. Mas, em 1925, os médicos William Leake e Richmond Ware publicaram um artigo na revista da Associação Americana de Medicina, JAMA, alertando para os riscos que o barbital tinha e que não eram anunciados. Eles diziam que as drogas poderiam ser obtidas sem receitas, tinham fácil acesso, mas que tinham um potencial eficiente que ainda não tinha sido devidamente estudado. Segundo eles, a literatura médica, em especial na Alemanha e na Inglaterra, contém muitos relatos de envenenamento grave e óbitos pelo uso em doses excessivas ou em administração prolongada. Infelizmente, a comunidade científica não deu muita bola para isso e novos barbitúricos começaram a pipocar nos anos seguintes, incluindo fenobarbital e pentobarbitona, que começaram a ser usados também para induzir o sono na anestesia cirúrgica. Chegamos então em 1929 e a Califórnia, vendo todo o risco daquele produto, aprovou a primeira lei restringindo a venda e o uso de barbitúricos, mas ela acabou não pegando. Não pegou tanto que a produção subiu de 70 toneladas em 1936 para 300 toneladas em 1952. A situação, então, foi piorando muito até que o Congresso resolveu discutir esse problema pela primeira vez. Isso porque na década anterior, as mortes por barbitúricos nos Estados Unidos tinham crescido 300%. Então a situação era bem séria. Só que nem o Congresso foi capaz de frear o barbital. Em 1955, os Estados Unidos já estavam produzindo esses medicamentos em quantidade suficiente para abastecer 10 milhões de insones ao longo de um ano inteiro. No começo já da década de 1960, Nova York já estava registrando 1.500 casos de overdose e 200 mortes por ano relacionadas a essa droga. Em 62, o governo dos Estados Unidos estimou que tinham 250 mil pessoas viciadas em barbitúricos no país. Inclusive, Marilyn Monroe morreu por overdose de barbitúricos. A atriz Judy Garland, em 69, e o Jimi Hendrix, em 70, tiveram exatamente o mesmo fim. Todavia,
Apesar do caos que parecia que ia se instalar, a indústria já estava desenvolvendo um outro produto, muito mais moderno e supostamente mais seguro. Em 1956, o químico polonês-americano Leo Steinbach recebeu uma missão do laboratório Hoffmann-La Roche, que era desenvolver uma alternativa mais segura aos barbitúricos. Ele criou uma série de compostos, mas nenhum deles parecia efetivamente eficaz. Colocou um dessas substâncias num vidrinho e batizou ele de RO50690 e deixou ele lá na prateleira, onde foi esquecido por bastante tempo. O químico só lembrou desse pozinho branco um ano depois, quando um técnico do laboratório perguntou se podia jogar o vidrinho fora. O Steinbach, então, vendo aquilo ali, retornou aos estudos e veio à descoberta. O RO50690 tinha efeitos hipnóticos de indução ao sono, sedativos e de relaxante muscular. Obviamente chegou ao mercado em 1960, só que agora com o nome de Librium. E começava ali a era então dos benzodiazepínicos. O nome faz referência ao benzeno e à diazepina, os dois componentes da molécula. Em 1963, a La Roche lançou o segundo benzodiazepínico, o diazepam, com o nome de Valium. E foi uma revolução. Os médicos começaram a receitar o remédio em grande escala para donas de casa ansiosas, insones ou pessoas infelizes. Isso inclusive até inspirou uma música dos Rolling Stones, a Mother's Little Helper de 1966. Dá uma passada lá e escuta essa música, é bem interessante. De início, os benzodiazepínicos realmente pareciam bastante seguros, o que é loucura, porque os pesquisadores demoraram 15 anos para conseguir decifrar o mecanismo de ação dessas drogas. Então as pessoas tomavam, sabiam os sintomas, mas não entendiam como é que o medicamento funcionava. E como que o medicamento funcionava? Eles tornavam o cérebro, assim como os barbitúricos, mais sensível ao GABA. Mas o potencial de overdose aqui dos benzodiazepínicos é bem menor. Entre 69 e 82, o diazepam foi então o remédio mais vendido dos Estados Unidos, com um pico de 2,3 bilhões de comprimidos vendidos em 78. Chegamos então na década de 80 e agora os efeitos colaterais começavam a aparecer. Os médicos começaram a notar que os benzodiazepínicos agiam não só no sono, mas também em outras áreas relacionadas ao receptor GABA. Prejudicavam a memória, concentração e a coordenação motora. Mas o pior é que os pacientes precisavam de cada vez maiores quantidades do medicamento para conseguir obter o mesmo efeito inicial, ou seja, causava dependência. Como que acontece? Como que um remédio, que induz ao sono pode deixar uma pessoa dependente? Veja, se você tem colesterol alto, hipertensão, diabetes ou alguma doença crônica assim e toma um medicamento para esse tipo de coisa, essa droga, ela não vicia, ela se mantém eficaz ao longo do prazo. Você não desenvolve alguma tolerância ou alguma dependência. Não precisa de doses mais altas com o tempo. Só que o problema é quando a gente chega no cérebro. O cérebro ele funciona de uma forma diferente. Ele se ajusta à presença de substâncias estranhas, aumentando ou reduzindo os químicos que estão presentes. E é por isso que depois de um uso contínuo, medicamentos psicotrópicos, como são os remédios para dormir, vão perdendo efeito e começam a exigir doses cada vez mais altas. E é por essa razão que essas substâncias podem causar dependência. O cérebro se ajusta e passa a precisar delas, inclusive, para funcionar normalmente. E a síndrome da abstinência dos benzodiazepínicos é especialmente terrível. A sua fase aguda dura vários dias e pode incluir ansiedade, tremores, confusão mental, ataques de pânico e até convulsões, sem falar, obviamente, se fica sem o remédio para dormir, então você tem uma insônia fortíssima. É importante você saber que hoje os benzodiazepínicos ainda são muito usados como remédio para dormir, mas isso não é recomendado pelos médicos. Normalmente, os benzodiazepínicos só são recomendados como ansiolítico. Mas voltando novamente, nos anos 1990, com a controvérsia começando a manchar a reputação dos benzodiazepínicos, a indústria farmacêutica tentou mais uma vez e apresentou uma nova classe de medicamentos, os hipnóticos. Lembrando de novo, não tem nada a ver com hipnose, hipnótico é indutor de sono. A primeira dessas substâncias foi o Zolpidem, do laboratório Sanofi, introduzido em 1988 na Europa e em 1992 nos Estados Unidos com o nome de Ambien. Aqui no Brasil ele é vendido com outro nome, normalmente se acha ele com o nome de Stilnox. Depois vieram suas variações, o Saliplon, Zopiclona, Exopiclone, todos os nomes com a letra Z, e por essa razão que essa família é conhecida como droga Z, Z-Drugs. E esses medicamentos funcionam de uma forma muito parecida com o barbital ou com os benzodiazepínicos, tornam o cérebro mais sensível ao GABA, mas fazem isso de uma forma diferente. Eles aqui são bem mais especialistas, agem só sobre uma subunidade dos receptores que é específica para o sono, chamado de subunidade alfa 1. E como em tese só mexem com o sono, eles acabam não interferindo
agindo em outras funções do GABA e por isso são chamados de hipnóticos, indutores de sono. E essa ação mais seletiva tem como consequência produzir menos efeitos colaterais. E a meia-vida desse remédio também é super curtinho. Se você toma um Rivotril, que é um benzodiazepínico, às 10 horas da noite, por exemplo, quase metade da dose ainda vai estar circulando no seu corpo na noite do dia seguinte, o que pode acabar gerando sonolência, desatenção e falta de reflexos durante o dia. Agora, as drogas Z somem no corpo em poucas horas. Por essa razão, eles se tornaram principal indicação dos médicos para casos de insônia. Só que o tempo mostrou que eles também não são tão inocentes assim. E isso porque os estudos de segurança do Zolpidem foram realizados com pacientes que usaram a droga por até 1 ano. Só que normalmente pessoas usam por muito mais tempo remédio para dormir. Então, alguns problemas começaram a surgir já em 2003, quando médicos da Universidade de Atenas, na Grécia, publicaram um artigo apresentando 8 casos de abuso e dependência de Zolpidem em pessoas que tomaram para insônia. A conclusão foi que em altas doses o Zolpidem abandona a sua seletividade para o receptor alfa-1 e demonstra todas as ações dos benzodiazepínicos clássicos, ou seja, prejudicava a memória, concentração, coordenação motora e causava dependência. Por isso, nos Estados Unidos, o Zolpidem foi enquadrado na categoria 4, que reúne medicamentos com potencial viciante e, portanto, só pode ser vendido sob restrições. No Brasil, ele também é super controlado e exige receituário do tipo B, a receita azul, que a Anvisa fornece aos médicos em uma quantidade regulada. E não só isso, em 2010, pesquisadores da Universidade Nacional de Taiwan analisaram 13 mil pessoas que foram hospitalizadas entre 98 e 2004 em decorrência de colisões e identificaram que o uso de Zolpidem no dia anterior pode estar associado a um risco aumentado de acidentes. Nos Estados Unidos também tem relatos de pessoas que tomaram esse medicamento, não dormiram e tiveram alucinações, mas é importante falar que tem pessoas que fazem isso de propósito, lutando contra a ação do remédio de fazer dormir para conseguir ficar acordado e sentir os efeitos psicodélicos dele. O sonífero também já foi associado em acidentes em que os motoristas não se lembram de ter pego o carro e até crimes cujo autor não se lembra de ter cometido. Isso é a chamada parassonia. Claro, o medicamento também pode ser usado como desculpa, só que existem muitos casos de parassonia parecidos para se ignorar. Por essa razão, em 2019, a FDA exigiu alterações na bula do Zolpidem, do Exipiclone e do Zaleplon para deixar claro que eles podem causar comportamentos complexos de sono, resultar em ferimentos graves e mortes, e que isso pode acontecer depois da primeira dose ou após um longo período de tratamento em pacientes que não têm nenhum histórico desses comportamentos e mesmo nas doses mais baixas. Complicadíssimo. O mecanismo pelo qual as drogas Z podem desencadear episódios como esse, as parassonias, não é exatamente bem compreendido pela ciência. As pessoas podem andar, falar, comer, dirigir, enviar mensagens, até fazer sexo num estado entre o sono e a vigília. Mas é importante a gente deixar claro também que esse efeito colateral é raro. E segundo neurologistas, geralmente só acomete quem tem depressão ou transtorno bipolar, então não é exatamente com qualquer um que esse tipo de coisa vai acontecer. Mas claro, a busca por um medicamento seguro e eficaz continuou. Em 2014, a Merck lançou nos Estados Unidos o Suvorexan, o primeiro inibidor de orexina, um neurotransmissor que foi descoberto em 98 e que está relacionado à vigília. Então, se você reduzir a ação da orexina, a pessoa acaba ficando com mais sono e dormindo. É um remédio bem diferente de tudo aquilo que surgiu antes e por isso foi recebido com bastante interesse. Em 2020, chegou aos Estados Unidos o Lemborexan, que é o segundo remédio dessa nova classe de inibidor de orexina. E ambos, tanto o Suvorexan e o Lemborexan, acabaram sendo enquadrados pela Drug Enforcement Agency na categoria 4 de medicamentos com potencial viciante. E o Suvorexan ainda tem um outro problema. Uma análise de 2.290 relatos de eventos adversos comunicados à FDA ao longo de um ano revelou que o medicamento estava ligado a 8 suicídios, 11 tentativas de suicídio e 19 episódios de ideação suicida em que a pessoa cogita se matar. É um número modesto de casos, é importante a gente deixar isso claro, e não é exclusividade dos inibidores de orexina. Medicamentos para acne e até antidepressivos podem ter ideação suicida, nem por isso os medicamentos deixam de ter a sua utilidade. De qualquer forma, é um medicamento recente, então não existe uma compreensão sólida de quais são os efeitos no longo prazo. Mas isso só nos mostra como a ciência ainda não consegue dominar bem o sono. Mas é importante que você saiba que, em muitos casos, uma simples mudança de hábito, boa alimentação, exercício, evitar o uso de telas antes de dormir, aquilo que a gente chama de higiene do sono, já resolve. É importante a gente saber que para dormir bem, é preciso viver bem. E caso você se interesse por temas assim, eu tenho um vídeo inteiro aqui falando sobre fadiga crônica e como você pode estar sofrendo sobre isso. Mas caso você tenha tomado um cafezinho por causa da noite mal dormida, eu tenho um vídeo falando aqui sobre como o café está fazendo mal para você e como dormir melhor. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.